Oi, gente, vamos mais um dia. Vamos falar hoje sobre o processo de independência da América e da América Inglesa e da América Espanhola. A América Inglesa também foi afetada pelos conflitos ocorridos na Europa, principalmente naquele conflito onde foram marcados pela Revolução Burguesa entre a França e a Inglaterra. No século XVII, os ingleses ocuparam o leste da América do Norte. Foram fundadas na América do Norte 13 núcleos, organizaram de forma diferente um dos outros. Então, eram as 13 colônias inglesas, cada uma formada de um jeito diferente, ou seja, de acordo com as suas necessidades. Como ficaram essas colônias? Essas colônias ao norte ficaram em Nova Inglaterra, envolvendo essas colônias que trabalhavam de forma livre e pequenas propriedades privadas. Formaram um triângulo, um comércio triangular. Por quê? Nova Inglaterra, Caribe e África. Então formava esse triângulo, por isso que é chamado de comércio triangular. A região central foram ocupadas por esses lugares, por essas colônias, Maryland, Nova York, Pensilvânia, Delaware e Nova Jersey. Quais foram, quem fundou essa região central aqui, essas colônias? Foram os holandeses, irlandeses e ingleses. O sul da América do Norte foi Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, fundadas pela coroa britânica. Eles queriam a matéria-prima, principalmente o algodão e o tabaco. Eles queriam fazer exportação dessa matéria-prima. E essas colônias do sul eram as colônias que ficavam mais próximas do Pacto Colonial. Por isso eram as colônias mais vigiadas pelo governo britânico. E teve uma crise nesse sistema colonial inglesa, porque até a crise acontecer, os ingleses eles não ficavam vigiando demais essas colônias na América do Norte, não. Eles deixavam mais suave, a vigilância deles era mais suave. Mas quando aconteceu essa crise, eles começaram a vigiar mais de perto, porque eles queriam dinheiro para recuperar as finanças. Então, no século XVIII, o clima de insatisfação dos colonos norte-americanos em relação à metrópole aumentou cada vez mais por causa do final da Guerra dos 7 Anos. Essa guerra envolveu França e Inglaterra. Então, no final dessa guerra, os ingleses eles investiram muito dinheiro no exército, então eles gastaram muito dinheiro. Então, eles tinham que repor o dinheiro. Então, a França, e qual foi o resultado dessa guerra? Para a França perdeu a Grande Louisiana para os ingleses e os gastos para a campanha militar ajudaram a arruinar a economia francesa. E para os ingleses, eles saíram vitoriosos, consequências, mesmo saindo vitoriosos, eles foram afetados de forma indireta. Como assim? Para recuperar suas finanças, eles passaram a interferir na economia, ou seja, na política econômica nas colônias. Como? Criando impostos, criando medidas que nós vamos ver depois, que não vai ser muito bom para os colonos.
Então eles criaram, né, para eles poderem sair dessa crise, eles criaram a lei do açúcar. Os colonos estavam proibidos de comprar o rum de outras pessoas que não fossem nas Antilhas inglesas. E também os ingleses passaram a cobrar pesados impostos por todo o açúcar e seus derivados que não fossem produzidos nas colônias britânicas. Então, se eles cobravam impostos maiores, então todos passaram a comprar somente o quê? O açúcar britânico. Então, essa medida, os colonos ficaram proibidos de comprar rum de outras pessoas que não fossem os britânicos e também o açúcar. E eles criaram a lei do selo. Essa lei do selo determinava que todos os documentos e publicações que circulassem nas colônias deveriam receber a selagem real, ou seja, o selo real. E isso não sairia de graça. Os colonos teriam que pagar por esse selo. Então, com isso, com os altos impostos do açúcar, né, todo o açúcar vendido dos britânicos, o rum, essa cobrança do selo, então mais dinheiro seria transferido para os cofres britânicos. E as leis foram mal recebidas pelos colonos. Então, em 8 de junho de 1765, eles fizeram uma assembleia de Massachusetts. Eles organizaram um congresso com representantes de várias colônias. E eles queriam debater ali essas medidas que os ingleses estavam constantemente criando nas colônias. Então, os colonos falaram assim: se nós não temos o direito de votar, nós não temos que pagar os tributos. Então, se a gente não tem direito de ter sermos ativos na política, nós também não temos que pagar esses tributos. Então, ao final do Congresso, os colonos então, decidiram abolir essa lei do selo. Então, olha, em 1765, pressionada a metrópole, então não teve outra opção, teve que abolir essa lei. Mas só que ela criou novas leis. Então, as leis intoleráveis e outras medidas. Os ingleses continuaram a adotar medidas cada vez mais impopulares, né, para os colonos. Muitas manifestações foram realizadas. Eles continuaram fazendo o movimento deles contra essas medidas inglesas. E a principal medida, ou seja, a principal manifestação realizada pelos colonos foram de Boston. Na colônia de Massachusetts, a população impediu os colonos, a população impediu os colonos da coroa de cobrar os impostos. Ah, tá, desculpa que faltou. Então, olha, os cobradores de impostos, eles foram impedidos de cobrar os impostos. Os colonos não deixaram. Então, em 1770, as tropas inglesas atacaram as cidades. A cidade de Boston, matando muitas pessoas e aumentando assim o ódio dos colonos. Então, como represália, as tropas inglesas invadiram a cidade de Boston, matando várias pessoas, aumentando o ódio dos colonos. Teve a festa do chá de Boston. Então, para protestar contra essa lei do chá,
os colonos, por quê? Olha, eles tiraram a lei do selo e criaram a lei do chá. Essa lei do chá, o comércio do chá nas colônias seria o monopólio da Companhia das Índias Orientais. Essas companhias das Índias Orientais eram empresas britânicas. Então, o chá só poderia ser comercializado por essa empresa britânica. Então, eles ficaram muito bravos, os colonos. Então, teve a festa do chá de Boston. Então, para protestar contra a nova lei, contra essa lei do chá, os colonos ingleses se disfarçaram de indígenas, invadiram o navio da Companhia Indígena de Orientais, que estava cheio de chá, caixas e caixas de chá, e esse navio estava atracado no porto de Boston. Desculpa. Jogaram ao mar mais de 300 caixas de chá. E esse episódio ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. Em represália, o parlamento britânico fez o quê? Ele fechou o porto de Boston e falou que só ia reabri-lo quando eles pagassem esse prejuízo. Então, olha, como represália, então, o parlamento britânico, foram chamados pelos colonos de leis intoleráveis, porque eles criaram uma série de medidas para insatisfação dos colonos. Essas leis acabaram unindo ainda mais os colonos. Eles pensaram que com essa represália, os colonos iam enfraquecer e iam parar com os movimentos. Só que não aconteceu. Uniu ainda mais os colonos. Então teve o primeiro congresso da Filadélfia. Exigiram do rei o cancelamento das leis intoleráveis. O rei não aceitou nenhum pedido dos colonos. E em 1775, o rei declarou que as colônias estavam em rebelião, em estado de rebelião, ou seja, estavam contra a Inglaterra. Era o início, então, da guerra de independência dos Estados Unidos. De um lado, os colonos e do outro lado, as tropas britânicas. Então, declarou guerra aos colonos, então, os colonos não estavam muito unidos, a comunicação deles estava lenta, os ingleses, então, acabaram vencendo esse congresso continental de Filadélfia, o primeiro congresso. Só que os colonos, eles continuaram os movimentos. Então, teve o segundo congresso da Filadélfia. Os colonos passaram a defender a independência como o único meio de acabar com as imposições britânicas. Então, já que é assim, então nós vamos querer a independência dessas colônias. Na liderança estava um fazendeiro. Esse fazendeiro produzia tabaco na Virgínia. E ele era veterano da Guerra de 7 Anos. Ele era chamado George Washington. Então, no dia 4 de junho de 1776, o Congresso aprovou, não teve outro jeito, aprovou a Declaração da Independência, redigida pelo intelectual liberal Thomas Jefferson. Então, diante dessa postura dos colonos, eles viram, não tem jeito, eles não vão parar mesmo com os movimentos, então vamos logo declarar a independência dessas colônias. Então, essas colônias passaram a ser independentes e criaram os Estados Unidos da América. Ok? Beijo.